Quando você precisa de uma coisa, por exemplo, por que eu estou usando óculos? Porque eu preciso. Se eu não precisasse do óculos, eu não usaria. Tá certo? Precioso para mim é Jesus. Não é assim que a gente canta? Precioso para mim é Jesus. Então, precioso para mim, o que eu preciso é do Messias. Eu não preciso estar numa denominação para obter a salvação. A Igreja Batista, ela é diferente. As outras pregam, você tem que ter o melhor dessa terra aqui mesmo. É a doutrina da prosperidade. Aí você precisa estar na igreja para ter as coisas daqui. E não vai ter nada, é mentira deles. A Batista prega para a pessoa ser salva. Ao chegar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quer dizer, fala de salvação, fala de vida eterna. A pregação da Batista é essa. Salvação, vida eterna, né? Esse tipo de dialética. Só que, para ter a salvação, para ter a vida eterna, não precisa passar nem pela Batista e nem por religião nenhuma. Então, é isso que eu defendo. Você não precisa ter um pastor aqui na terra, porque só um é vosso pastor, a saber, o Pai que está no céu. Tá certo? Então, para que arriscar errar se você pode andar certo? Você vai andar pela cabeça de outra pessoa, tá arriscado errar. Se você pode andar certo, ande certo. Não é pela cabeça do Rubens, é pelas escrituras. Lá está escrito. Quando o irmão fala que Paulo falou de salmodiar e tal, lê lá, uns aos outros. Não é cantar para Deus, não. Está triste? Cante um cântico. O irmão está alegre? Ria com ele. É esse tipo de dialética. E ele fala, tenhais cânticos espirituais. Só que o espírito, para o protestante, ficou, vamos dizer assim, sufocado pelo físico. Quando fala espírito para o protestante, o que está na mente do protestante é o que ocorre na igreja, ou de acordo com o que a igreja evangélica ensina, a denominação. Isso é espírito para eles. Eles não sabem que espírito é aqui, ó, no entendimento. Então, cânticos espirituais são cânticos daquilo que a pessoa tem a consciência verdadeira, correta. Não é aquele cântico que fica lá na frente cantando e algumas vezes fala coisa contrária ao Criador. Tem uma música que não é mais nova que fala, o meu Deus é Deus de perto e não de longe. Pô, na Escritura está claro, acaso sou eu só Deus de perto, não também de longe? Jeremias. E outras aberrações que as músicas falam, essas músicas que dificilmente vai falar a coisa certa. Até essa que eu cantei, hoje tu tem a escolha. Cara, quem disse isso que é hoje? Que prepotência é essa que um homem que faz cocô igual a gente, que é humano, marca o dia do culto e agora na hora do culto que é a chance? Hoje tu tem a chance, amanhã pode ser muito tarde, a chance de quê? De ingressar na Igreja Batista, que esse culto canta-se muito na Batista, mas a chance de ingressar onde estiver cantando esse culto, naquela denominação. Ninguém fala para o povo, eu queria que falasse, eu queria que os pastores falassem. Irmãos, vocês podem ser salvos sem ser evangélico. Vocês podem ser salvos sem estar aqui na igreja, porque quem morreu por vocês foi o Messias, não fui eu. Não foi o maçom que idealizou a igreja, a denominação. Quem morreu por vocês foi o Messias, então vocês podem ser salvos sem frequentar igreja nenhuma. Eu queria ver algum pastor pregar isso. Ô pastor, agora pergunta ao pastor. Eu vou perguntar pessoal, pastor Flaviano, algum dia o senhor pregou sobre quem comprou Jesus? Já fez uma pregação assim, um esboço? Hoje na igreja eu vou pregar sobre quem comprou Jesus. Isso é Priscila Malafaia que gosta disso, pastor. Priscila Malafaia adora. Olha aqui, ó. O que o senhor citou, eu vou ler, tá bom? O senhor citou, eu vou ler. Vamos ver como está escrito. Será que vale o que está escrito ou o que é citado? Vamos lá. Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Criador no vosso coração. Não é na boca nem na língua, é no entendimento. Tá certo? Olha lá o texto completo.
falando entre vós em salmos, cantando entre as pessoas, não é louvar a Deus cantando, cara. E hinos, cânticos espirituais, aqui, ó, no entendimento. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cantando no coração. Sabe o que é cantar no coração? Não é liturgia religiosa. Agora eu quero ler Amós, pastor. Amós é profeta do Criador? Devemos dar crédito a que Amós falou? Devemos credibilizar Amós? Ou o que Amós falou é para jogar fora? Tá aqui, ó. Eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Olha aí, ó. Leia junto comigo aí quem puder, ó. Olha lá, ó. Eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões. Tá vendo? É que eu não consigo ler. Não aceito animais, não aceito... parem com o barulho das suas canções religiosas. Olha aqui, ó. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Olha aí, ó. O Criador muda? Se o Criador não muda, eu acho que isso aqui está valendo, né? Depois você lê em casa aí quem tem a Bíblia. Ó. Isso aqui é a Bíblia Sagrada de Jerusalém, ó. Tá certo? É a nova tradução na linguagem de hoje, ó. É da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Protestante. Bíblia Protestante, olha. Parem com o barulho das suas harpas. É que ali eu vejo o contrário, eu não consigo ler olhando para lá. Parem com o barulho das suas harpas. Não quero mais ouvir a música das harpas. Em vez disso, quero que haja justiça, como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como o fio, que não para de correr. Aí, em troca disso, faz o quê? Faz culto, seja religioso? Não. Em troca disso, que seja honesto com as pessoas, que sejam bons, que é o que o Criador mandou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu amei a vós, assim vós também amai-vos aos outros. Agora, por que eu vou continuar cantando para Deus, se ele falou que não quer que eu cante? Ah, mas foi Amós, espera aí, o pai dele, Isaías, também falou o mesmo. Aliás, o filho dele, o filho de Amós, Isaías, falou o mesmo. E Zacarias, filho de Amós, falou o mesmo. E outros profetas falaram o mesmo, igual Jeremias. E tantos outros falaram o mesmo. Que o Criador não se agrada disso, de culto, de religião, de religiosidade. Ele quer o quê? Que a gente faça bem às pessoas, que trate as pessoas bem, que ajude sempre que puder, nunca atrapalhe, que tenha um bom convívio. É o que ele pede. Está escrito que mais pede o Criador a vós, senão que pratique a justiça, que haja bem com os irmãos, que seja honesto. Está escrito se eu não me engano, em Miqueias, né? O que mais lhe pede o Criador, senão isso? Né? Então, o Criador pediu onde para mim ir para a Igreja Batista? A casa dos maçons, criada por maçons, que vai fazer um obelisco, já fez, sei lá. Está aqui o vídeo. Ó. Se alguém achar que eu estou exagerando, eu deixei aqui separadinho aqui o vídeo que eles pedem o maçom. Olha o que esse cara vai dizer, ó. Fica olhando aí, ó. Associação Centro-Leste do Estado de São Paulo, queremos convidar você a participar das comemorações dos 140 anos de história do povo batista no Brasil. Nessa cidade, teremos a oportunidade de deixar uma marca, um obelisco. Uma marca, um obelisco, viu? Ele fala bem claro, vamos deixar uma marca, um obelisco. O homem da Igreja Batista lá dizendo que vai deixar um obelisco, ou seja, o símbolo de Baal, né? Baal, o deus dos cananeus, aquela coisa toda. Ok, pastor? Ok, meu amado. Ô pastor, quando o pastor fala que não foi para os batistas, eu pergunto, o que o Criador, ele, através do profeta, né? A boca do profeta diz que ele não quer, será que ele não quer de um e quer do outro? Imagina, por exemplo, um pai que fala para um filho, os outros estão ouvindo, mas ele fala para um, meu filho, você não me desrespeita. Os outros estão ouvindo isso, mas será que ele tem que falar para cada um dos outros o que ele não quer que a pessoa faça? Será que é assim? Ou seja, eu não quero que Israel me louve, eu não quero que Israel venha cantar para mim, eu não quero que Israel faça culto, mas eu quero que a Batista faça. Não, porque eles estão falando que é para Deus, mas não é. E o Batista está falando que é para Deus e é? Ou o assembleano está falando para Deus e é?
O que o Messias falou da adoração para nós? O que ele disse? Os verdadeiros adoram em espírito. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui minha cara aqui. Aqui, ó. Na cabeça, no entendimento, na mente. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sendo em espírito, é em verdade. A este, o Pai procura, porque são poucos que adoram assim. Tá certo? Agora, se o profeta falou que o Criador não quer som de harpa, não quer cantoria, quem vos convidou a pisar nos meus átrios? Chega Isaías a dizer isso. Ofertas vãs. Ele fala que não quer saber disso. O que ele quer? Que a pessoa vá para a Batista louvar lá? Não. Ele diz, eu quero que vocês pratiquem a justiça, que estenda a mão a quem necessita, que reparta o pão com quem não tem. Isaías, esqueci o capítulo, mas está lá em Isaías. Então, quando você vê o Criador falando para um grupo o que ele não quer, e automaticamente o que ele quer, você vê que o que ele não quer é o que as igrejas evangélicas fazem. E o que ele quer é o que todos deveriam fazer. Na mesma hora que ele fala o que ele não quer, ele fala o que ele quer. Seja no Amós, seja Zacarias, seja Isaías, seja Jeremias, seja qualquer profeta. No momento exato que ele fala o que ele não quer, ele fala o que ele quer. E o que ele quer nunca é que faça a mesma coisa, só que agora na Igreja Batista, ou na Assembleia, ou na Presbiteriana, ou na Universal, ou em qualquer outra denominação protestante ou da Umbanda, qualquer religião. Não. Ele é taxativo sempre e diz, olha, isso não lhe agrada. Ofertas e oblações não lhe agradaram. Portanto, retira o primeiro, estabelece o segundo. O primeiro, na velha aliança, existiam essas coisas. Prática de culto divino, santuário terrestre, figura sacerdotal. Hoje, Pedro ensina para a gente que nós crescemos como pedras preciosas para sacerdócio verdadeiro, para apresentar culto espiritual, está escrito lá, tá certo? E somos nós que crescemos para a morada. Então, hoje, o local, o culto e o sacerdote somos nós, segundo Pedro. O Messias é o sumo sacerdote. Os pastores são impostores. Eles estão no lugar da cabeça do Messias, como sacerdote. Aqui no Brasil, não se chama sacerdote, fala pastor e padre, às vezes fala sacerdote. Mas quando você vê em outros locais, chama até de reverendo. Aquele que merece ser reverenciado, adorado, né? Então você vê, o pastor, qual papel ele desempenha se o nosso pastor é o Messias? Qual papel um pastor evangélico desempenha se o nosso pastor é o Messias, nós ouvimos a sua voz e o seguimos? O pastor entrou em que posição? Se fosse uma partida de futebol, qual é a camisa que ele veste? A camisa do Messias? Se não é do Messias, é de quem? Então, é muito complicado para defender pastores da existência da função dele. Função religiosa denominacional. Tá certo? Na igreja evangélica, na igreja protestante. Ou o pai de santo, ou o guru, ou o padre. Essa figura sacerdotal que tinha na velha aliança, mas que não agradava ao Criador. Tanto é que você vai ler um monte de vezes em Coríntios, em Hebreus, dizendo que aquele sacerdócio era falho, que os homens morriam e havia necessidade de nascer outro. Agora os sacerdotes estão tudo aí, se chamando pastor ou padre, mas desempenhando essa função de estar entre Deus e o homem de forma efetiva. Então você procura espaço para eles na nova aliança. Você não acha? Paulo chegou a dizer, olha, eu temo que após a minha partida surja entre vós, ou levante-se de vós mesmos, pessoas que façam discípulos para si. Os discípulos para aquelas pessoas. Como você tem hoje discípulos de Macedo, discípulos de RR, discípulos de Malafaia, discípulos de tanta gente. E se tem discípulos do Rubens, eu digo para vocês se afastarem de mim, viu? Corram de mim. É o que eu falo sempre. Eu não quero ninguém atrás de mim, não me siga que eu não sou novela, nem me obedeça. Se existem seguidores do Rubens, eu aqui em público, alto e bom som digo, eu não os quero. Cada um siga a sua vida. Naquele dia eu não vou poder estar perto para poder ajudar a absorver ou condenar ninguém. Então, corram de mim. Saiam fora, deixem de ser meus seguidores, que eu não quero seguidores. Eu já repeti isso centenas de vezes, mas acho que não custa repetir para os novos que estão chegando. Porque, de repente, começa a me seguir também.
só fazer uma pequenina colocação sobre as questões colocadas pelo pastor. Quando ele falou lá no princípio que a verdade, vamos dizer assim, né, ficou omitida ou escondida, ficou adormecida até o século XXI, e só no século XXI é que as pessoas propagaram essa verdade, que tal, que não crê nisso, e falou esse tipo de assunto. Agora eu deixaria no ar também a questão envolvendo a igreja, né, a noiva se reunir. Será que só no período de Lutero é que ela voltou a se reunir? Antes não tinha noiva mais, a noiva estava dormindo também e voltou a se reunir de Lutero para cá? Fica essa pergunta no ar. E, Oliver, sem tréplica, sem réplica, sem eu falar mais nada, eu já dou meu boa noite agora, mas eu queria ouvir uma resposta bem rápida do pastor sobre uma pergunta derradeira e eu já estou me despedindo. Quem vem, se não para matar, roubar e destruir? Que o pastor responda e eu não falo mais nada. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Agora, pastor, confessa aqui que o senhor é homem de Deus, o senhor não fala mentira e nem em público, assim igual o senhor tá, vai falar uma mentira grande. O senhor aprendeu que quem vem matar, roubar e destruir não é o diabo. O senhor aprendeu com quem, pastor? Estou estudando, Rubens. Mas analisando o texto. Mas onde o senhor ouviu isso? O senhor ouviu isso na Igreja Batista ou foi fora? Oi? O senhor ouviu isso, foi na Igreja Batista? Ou foi fora da Igreja Batista, de que quem veio matar, roubar e destruir não é o diabo? Lá o senhor ouviu o quê? O da Igreja Batista, o senhor aprendeu que é o diabo ou que não é o diabo? Eu vou dizer o seguinte, eu sei a resposta que você quer. No meio evangélico, ele diz isso sim. Eu concordo, cada um primeiro ladrão. Mas o senhor foi despertado para ler isso? Onde e como? Para ler isso. Como é que o senhor despertou? Peraí, deixa eu ver direito. É que o assunto vai morrendo, mas não morre. A questão é a seguinte, Oliver. Quando você vê falar Apolo regou e Paulo plantou, Apolo regou, foi uma situação em que Apolo saiu pregando, mas não tinha muito conhecimento. Tanto que coube depois Paulo deixar ele uns dias, parece, se eu não me engano, na casa de Lídia, para poder doutrinar ele melhor, porque ele pregava umas coisas um pouco fora do que Paulo ensinava. Então, quando o pastor fala, parece que ali citou dois pastores, né? Um pastor pregou, o outro regou. Só que nas igrejas evangélicas só tem um pastor. Por exemplo, o R.R. Soares. Os outros vão falar só a mesma coisa que ele. Vai ser a onipresença dele onde ele não está. Vai falar igualzinho ele. Até o gesto vai ser parecido. Isso acontece na Universal, acontece com os batistas que pregam todos iguais. Por que isso? Porque eles não são onipresentes igual o Criador. Então tem que ter ali a identidade da denominação transpassada por outro homem. Só que no caso lá que ele citou, não foi caso de dois pastores evangélicos. Foi o Apolo que estava pregando de um jeito e Paulo que pregava um pouco diferente. Aí ele falou, quem dá o crescimento é o Messias. Ele falou que não é para fazer isso. Ele falou no passado. O pastor que defendeu que o ladrão é do passado, né? Agora não defende, que ele falou, Paulo plantou, passado. Apolo regou, passado. Ele está citando algo que aconteceu, entende? Mas não exatamente que é para fazer isso, para ter um pastor para regar, outro para plantar. Outra coisa, a pessoa que me abriu os olhos com relação ao ladrão não é pastor, não é líder de nada, é só alguém comum, igual a gente. Então, quando você vê nas escrituras, esse modelo está certo, de uns irmãos levar a informação para outro. Agora, o que não está certo, de acordo com a escritura, que não é o modelo, é alguém ir no cartório, pagar R$200, abrir uma igreja, colocar qualquer nome que quiser, tirar o CNPJ e virar representante do Messias da noite para o dia. E é isso que todos fizeram. Igreja não, denominação. Denominação, igreja de denominação. Quando fala igreja, agora estou falando denominação, é que a mente também está... Igreja é Messias e o Espírito Santo. Denominação. Então, hoje, com R$200, tu chega no cartório, a mulher não pergunta, você tem teologia? Você sabe? Não precisa nada, é só dinheiro. Pagou lá R$200, vira-se representante de Deus da noite para o dia. Qual? Todas. Todas fizeram isso. A Batista pode ser velha pra caramba, mas um dia ela fez isso. As que vão iniciar amanhã no cartório, quando o cartório abrir, vai começar amanhã. Mas do mesmo jeito que a Assembleia começou um dia, Universal e todas as outras que estão aí. Foi no cartório, abriu lá um CNPJ na Receita e virou representante do Messias da noite por dia. Eu pergunto, pode ser algo sério isso? Não vos conformeis com este mundo. Ô pastor, não tomais a forma deste mundo, mas
renovai o vosso entendimento para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não vos conformeis, não tomais a forma do mundo. A igreja evangélica, que era o que mais tem forma do mundo, toda legalizada, institucionalizada, em dia, recebe até incentivo desse governo, nessa hora se esquece que o mundo jaz no maligno, e a igreja evangélica, de mãos abertas, recebe as benécias. Hã?